Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 7 de janeiro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e vamos dar início então à nossa análise aqui. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva aí gratuitamente aqui no canal, passe o mouse no canto inferior direito aí do seu vídeo, em cima de daltoveira.com, e na sequência clica no botão se inscrever. Para você receber as recomendações de compra e venda que eu envio diariamente aí no decorrer de cada pregão, basta clicar no card que está aparecendo aqui para você e na sequência clicar aí, seguir os procedimentos e solicitar acesso a esse canal de recomendações. Você vai testar aí gratuitamente esse serviço durante um determinado período. Na análise de hoje eu vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, MGLU3, IP3, ENGIE11, CCRL3, ESTC3, BBAS3 e IGTA3. Ibovespa no dia de hoje apresentou aqui uma leve queda de 0,32%, dois pregões consecutivos de sombra superior. O Ibov tem um movimento prolongado para cima no gráfico diário, a tendência continua sendo uma tendência de alta, mas existe um espaço para correção, seja no preço ou no tempo, em relação a esse forte movimento de subida, ou seja, podemos ficar um movimento um pouco mais lateral aqui. A perda da mínima do pregão de hoje reforça um pouco mais ter esse movimento para baixo. O Ibov aqui reduziu um pouco a queda, ou seja, alguns ativos saindo do leilão, reduziu um pouco a queda para 0,23%. A perda da mínima de hoje, 91.288, reforça um pouco mais a chance de se ter essa correção, mas por enquanto não há o sinal. Existe espaço para corrigir, existe tempo também para ter essa correção em relação a esse movimento forte de subida, existe, mas por enquanto ainda não confirmou nenhuma sinalização para se ter um movimento para baixo ou mesmo lateral. Essa confirmação viria na quebra dessa sequência de mínimas ascendentes do gráfico diário. Olhando agora para os futuros no mini índice, tivemos um pregão aqui mais lateral, assim como a gente viu lá no gráfico diário do índice Bovespa. Gráfico de 60 minutos, temos aqui uma lateralização, toda uma lateralização ainda dentro desse movimento de subida, ou seja, por enquanto esse movimento aqui está um movimento fraco para queda. Então é um movimento ainda que se sustenta aqui em cima. Então operacionalmente fica mais interessante, até algo parecido que eu comentei na sexta-feira, que é trabalhar na venda mais para baixo dessa região, mais para baixo dos 92 mil pontos. Abaixo dessa região de 92 mil pontos, proporcionando topo descendente no gráfico de 10 ou pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora, através de topo descendente ou pivô de baixo no G10, gráfico de 10 minutos, ou no G5. Para a compra, o ideal seria o quê? É uma abertura positiva para aqui para cima, rompendo já essa máxima e passando a gerar sinalização de compra, fundo no G10 ou no G5, também pivô de alta nessas ambas periodicidades, acima dos 92.500 pontos. Ideal seria acima desse patamar. Enfim, abre subindo e já começa a gerar sinalização de alta num gráfico de menor periodicidade para se buscar operações de compra de day trade. Resistência imediata, que mais próxima, 92.845, depois 93.095, mais acima, região de 93.315 pontos. No dólar, no dia de hoje, a gente teve o dólar subindo, gerando ali um candle inicialmente de reversão, para se ter aqui uma correção da forte queda. Isso tudo acontecendo em cima dessa região aqui de suporte do dólar, batendo aqui nessa região toda mais lateral. O ponto mais baixo de suporte que eu vejo aqui mais relevante, até comentado na live da manhã, às 10h45, essa região de suporte mais relevante. O dólar não bateu exatamente lá nesse nível e agora terminando o pregão mais para a máxima do dia, tá fechando aqui agora o dólar. Gráfico de 60 minutos, movimento de subida, só que a tendência para mim é uma tendência ainda mais de baixa. Então se o dólar abrir o próximo pregão no gráfico de 60 minutos, ou seja, abrir a primeira hora de pregão já caindo, vindo para baixo da média móvel de 13 períodos, topo descendente no dólar para baixo dos 3.730, fica mais, topo descendente no G10 ou no gráfico de 5 minutos, também pivô de baixo, fica mais para se trabalhar na venda. Se o dólar mantiver aqui a movimentação mais de alta, ou seja, mantiver esse movimento de subida no gráfico diário, abrir aqui para cima, fica mais para a operação na ponta compradora, só que observe que está em cima desse patamar de resistência. Então seria importante até, mesmo que bata aqui, gerar alguma lateralização para depois ganhar força aqui para cima desse nível, região de resistência 3.745 a 3.750. Abriu subindo, passou a gerar fundo no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima dessa região de pelo menos de 3.745, fica mais para compra, tentando pegar um movimento que pode se estender
para a região de topo anterior, que é a região que começa a ter uma resistência um pouco mais relevante na faixa dos 3.777 e o ponto mais alto 3.791,50. Suporte principal aqui do último fundo do G60, 3.707 até os 3.695,50. Olhando para as ações, PTR4 no dia de hoje deixou uma baita sombra superior, mas já furou lá em cima, hein? Isso é algo importante, ou seja, depois de um longo movimento de baixa, esse movimento de baixa teve aqui um movimento longo de praticamente 15 pregões, aqui em menos tempo a Petro consegue romper tudo para cima. O que isso significa? Um cenário ainda melhor para se buscar compra após um movimento de correção na Petro. Acontecer algum tipo de correção na Petro, no gráfico diário principalmente, tende a trazer oportunidade na ponta compradora de fundo ascendente a favor de um movimento de alta no gráfico semanal, enfim, com perspectiva de alta para a ação. A zona de suporte mais relevante para uma correção na Petro seria essa região de dois fundos anteriores, uma região mais próxima ali da região dos R$ 23,60. Não significa dizer que ela tem que voltar lá nos 23,60 para gerar compra, apenas que é o suporte um pouco mais relevante nesse momento para a Petro seria esse aqui, essa região pelo menos que eu identifico no gráfico diário deste ativo. A resistência continua sendo válida aqui, aquela região dos R$ 25,20, R$ 25,48 e depois disso R$ 25,80. A máxima de hoje é R$ 25,92. Acima dessa região, o outro nível de resistência mais por volta dos R$ 26,17. Vamos então para Vale 3 no dia de hoje, queda leve de 0,54%, candle que gera um sinal ali de mais para uma reversão, de se ter aqui um movimento para baixo, a ação entre as médias, região mais complicada operacionalmente. Como eu já disse, daria para recorrer a algo para o gráfico de 60 minutos, dependendo de alguma sinalização aqui, um pouco abre caindo e gera alguma sinalização de alta no gráfico de 60 minutos, animaria para se buscar uma compra pelo gráfico de 60 minutos na Vale 3, ou seja, uma operação mais curta no papel. Swing trade aqui não encaixaria essa entrada para mim, apesar de ter superado aqui a região de topo anterior e anulado a tendência de baixa na ação. Ela continua respeitando aqui um patamar de resistência para trás, antigo fundo, localizado aí em torno dos 53,10 a 52,60. Olhando agora para MGLU3, recomendação de compra no pregão de hoje. Então a recomendação de compra foi pelo gráfico de 60 minutos, nessa formação forte de candle de alta, fazendo um engolfo de alta em diversos candles, entrada na ponta compradora aqui nesse candle, stop aqui embaixo. Ela veio aqui embaixo, reposicionou o stop, como fechou abaixo da média, da média móvel de 13 períodos, se perdesse a mínima desse candle, seria a saída da operação. Então o stop já está reposicionado aqui na faixa de 179,20. Ela fechou aqui para cima, vamos ver se ela consegue fazer algo aqui nesse sentido a partir do próximo pregão, ou seja, pelo gráfico diário. A tendência continua sendo a tendência de alta e a possibilidade de se ter um outro movimento de subida em Magazine Luiza. IP Marcas, a gente acionou a saída desse papel, acionou o stop de proteção que já tinha mencionado na última videoanálise, na faixa dos R$ 31,23. Essa operação então de compra na IP3 foi encerrada com um ganho de 0,71% e isso proporcionou um crescimento de 0,16% do capital total nessa operação. É um ativo que continuo também de olho nesse movimento de baixa, na possibilidade de se buscar ainda compra de fundo ascendente, visto que está dentro pelo menos de um fundo também ascendente no gráfico semanal. Engie 11, engolfo de baixa e acionamento da nossa saída, ou seja, perdeu ali os 37,81, o stop tinha sido reposicionado para 37,80, acionou a nossa saída aí, um stop de proteção, saída próximo ali do 0 a 0, mais 0,32%, mais 0,06% capital total nesta operação da Engie 11. Temos posição aberta ainda em CCRO3, que fechou o pregão mal, com queda de 2,86%, já abaixo do nosso preço de entrada, mas continuo monitorando aqui pelo gráfico diário o desenrolar dessa operação. Não fechou abaixo da média, então mantenho essa operação sem nenhuma alteração, o stop está mais para baixo aqui nessa ação. Lembrando aqui do stop da CCRO3, R$ 11,27. A mínima do pregão de hoje, R$ 11,82. Então vamos ver se ela consegue também gerar algum tipo de recuperação nessa região de suporte, onde tem a média móvel de 13 períodos. Olhando também para ESTC3, seguimos posicionado nessa ação. Lembrando da expectativa de fez um movimento de subida, está fazendo aqui um movimento mais lateral, de se ter um rompimento aqui dessas resistências aqui para cima. Vamos ver se ela faz isso no decorrer desta semana. Teve um pregão aí de queda de 1,98%, mas sem nenhuma alteração nesse momento na
no stop dessa operação. Lembrando, ponto de stop da STC3 na faixa dos R$ 23,64, ou seja, está bem aqui para baixo. A média móvel já tende a ser um ponto também de referência em termos de continuidade dessa operação. Banco do Brasil, ativo em tendência de alta, topos e fundos ascendentes, recuperou aqui sua tendência de alta, fez um movimento muito forte para cima, semanal também tendência de alta, médio prazo. Então é um papel que começou a fazer aqui uma lateralização, dependendo da correção sendo aí um pouco maior no preço ou no tempo da BBAS3 no gráfico diário, pode trazer oportunidade de compra mais à frente. Ou, se ela ficar aqui no tempo, mais um tempo aqui de lado e romper para cima, também seria alternativa de compra de pivô de alta. Me interessa um pouco mais por compra um pouco mais aqui para baixo, ou seja, gerando alguma sinalização aqui de alta um pouco mais abaixo nessa ação. O suporte mais próximo de Banco do Brasil ficaria aqui na faixa dos 45,80. Não precisa voltar para essa região para gerar alguma operação de compra, mas esse seria o suporte pelo menos um pouco mais relevante pela frente, o mais próximo aqui para Banco do Brasil. A gente pode falar de um suporte no intraday, né, no G60, que é a região ali em torno dos 48,17 a R$ 47,85. IGTA3 Iguatemi rompeu forte para cima, 3 topos anteriores, gerou um movimento de subida e agora está fazendo o chamado pullback, que em alguns casos retorna ali na região dos topos que foram rompidos. Então, se ela quiser fazer isso, né, se ela fizer isso, é um ativo para se avaliar a operação de compra através de fundo ascendente, através da sua tendência de alta de curto prazo do gráfico diário, do gráfico semanal. Saiu aqui, ou seja, fez um movimento de subida no semanal, gerou uma lateralização, rompeu forte para cima e está aqui gerando um movimento para baixo. Se proporcionar no gráfico diário algum sinal de fundo no decorrer dessa semana, também é um papel que me interessaria para abrir posição de compra nele. Então é isso, amigos, muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.